Antes de nós orarmos, eu quero te convidar a aquietar o coração por alguns instantes e permitir que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Porque uma vida que deseja agradar ao Senhor não é sustentada apenas por ações visíveis, mas por uma postura interior constante, uma disposição do coração que se renova todos os dias. Para quem crê, uma atitude piedosa não é um detalhe opcional, é uma necessidade diária. A atitude é a posição interna da alma. É o espírito que governa as palavras, o tom que direciona as decisões e a motivação que move as ações. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por fora, mas Deus vê além da aparência, porque Ele olha para o coração. Ele discerne intenções. Ele conhece o que ninguém mais percebe. Ele vê aquilo que é formado no íntimo. Ter uma atitude segundo Deus significa desejar honrá-lo em todas as áreas da vida, não apenas nos momentos públicos, não apenas dentro de um templo, não apenas quando alguém está observando. Significa querer que pensamentos, palavras, escolhas, trabalho e relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. É isso que significa viver separado para Deus. O Senhor não te resgatou para que você se misture aos padrões deste mundo como se nada tivesse mudado. Ele te chamou para que a sua vida revele a luz dele. A Escritura nos chama para um tipo de vida que se destaca, não por arrogância, mas por pertencimento. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, somos exortados a viver em santidade em toda a nossa maneira de viver, porque Deus é santo. Esse chamado é forte, mas também é amoroso, porque Deus nunca chama alguém para um padrão sem conceder graça para caminhar nele. Santidade não é perfeição humana. Santidade é rendição diária, é escolher o caminho de Deus quando a carne deseja outro caminho, é submeter vontades, pensamentos e reações à direção do Espírito. Por isso a atitude é tão importante. Uma atitude errada pode estragar um momento bom, transformar serviço em reclamação, converter bênçãos em orgulho e correção em ofensa. Já uma atitude piedosa sustenta o coração mesmo quando a vida aperta, quando há incompreensão, quando as coisas não acontecem como o esperado. A maturidade espiritual se revela muito mais na reação do que na circunstância. Um dos lugares mais claros onde a atitude se manifesta é no trabalho e nas responsabilidades do dia a dia. Muitos acreditam que a vida espiritual se resume à oração e à participação em encontros religiosos, mas Deus se importa profundamente com a forma como você vive do início ao fim da semana. Em Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, somos ensinados a realizar tudo como para o Senhor, e não para pessoas, lembrando que é a Cristo que servimos. Essa perspectiva muda completamente o valor do esforço diário. Mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando há injustiça, mesmo quando a tarefa parece pequena, existe significado quando o coração está voltado para Deus. Quando você trabalha para agradar ao Senhor, sua atitude se transforma em adoração. Uma atitude piedosa também protege o coração da escravidão da aprovação humana. Pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã esquecem. Quando a motivação está centrada nos aplausos, o coração se fragiliza. Mas quando a vida é vivida para o Senhor, a ausência de reconhecimento não paralisa. A herança não depende de pessoas. A recompensa está em Cristo. Muitos citam a declaração de Paulo sobre poder fazer todas as coisas por meio de Cristo, mas esquecem o contexto. Paulo não escreveu essas palavras em conforto, mas a partir de uma vida provada. Ele havia aprendido a viver satisfeito em toda e qualquer situação, na escassez e na abundância. A força dele não estava em si mesmo, mas na dependência de Jesus.
Essa é a verdadeira força espiritual, confiar em Cristo quando o cenário muda. A atitude segundo Deus também aparece na forma como você trata pessoas. Se o coração pertence a Jesus, isso se reflete em compaixão, paciência e disposição para servir. Jesus não viveu buscando admiração. Ele viveu para obedecer ao Pai e amar pessoas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a própria vida. Esse é o modelo. Servir não é algo que se faz apenas quando é conveniente ou quando há retorno. É um estilo de vida que nasce do amor. Em alguns momentos, você vai servir quem não retribui. Em outros, vai amar quem não entende. É nesse lugar que a atitude se torna semelhante à de Cristo. A carta aos Filipenses nos ensina a não agir por ambição egoísta, a considerar o outro com humildade e a ter a mesma disposição interior que houve em Cristo Jesus. Esse tipo de atitude não vem da personalidade natural, mas da ação contínua do Espírito Santo moldando o interior. E é por isso que as palavras se tornam tão reveladoras. A atitude não permanece escondida por muito tempo. Ela escapa pela fala. Aparece quando o cansaço chega, quando a pressão aumenta, quando a frustração se instala. Em carta aos Efésios, somos instruídos a permitir que da nossa boca saiam palavras que edifiquem. Uma atitude piedosa escolhe palavras que curam, não palavras que ferem. Escolhe paciência em vez de reações impulsivas, humildade em vez de orgulho. Há algo que muitos esquecem. Ninguém sustenta uma atitude piedosa sem uma vida de oração. Quando a oração desaparece, o coração lentamente escorrega para reações carnais. A amargura começa a se instalar, a ansiedade se acumula, a impaciência cresce. Orar sem cessar não significa se isolar da vida, mas permanecer conectado com Deus ao longo do dia. Voltar-se a Ele repetidas vezes, conversar sobre tentações, frustrações, decisões e desejos. A oração mantém o coração sensível, o foco ajustado e as respostas alinhadas com a fé. E na oração, não se trata apenas de pedir coisas, mas de permitir que Deus trabalhe dentro de você. É pedir transformação, correção, renovação da mente. Quando o salmista pede para que Deus sonde o coração e conduza pelo caminho eterno, ele está convidando o Senhor para os lugares ocultos, onde as atitudes são formadas. Uma atitude segundo Deus é construída quando você escolhe obedecer, mesmo quando os sentimentos resistem. Ela se fortalece quando você perdoa, quando serve, quando permanece fiel e quando retorna a Cristo em busca de força. Agora, eu quero te convidar a entrar em oração, não como um ritual, mas como um encontro sincero de transformação interior. Senhor Deus, eu coloco minha vida diante de Ti e peço que o Senhor toque profundamente o que acontece dentro de mim. Trabalha no meu interior, forma em mim uma atitude piedosa, centrada em Cristo e não em mim mesmo. Eu não quero viver movido por orgulho, por necessidade de atenção ou por conforto pessoal. Eu quero que o meu coração esteja alinhado com aquilo que te agrada. Que meus pensamentos, minhas palavras e minhas escolhas honrem o nome de Jesus. Dá-me uma atitude que busque glorificar a Cristo e não exaltar a mim mesmo. Quando meu coração desejar reconhecimento, traz-me de volta à verdade de que só o Senhor é digno. Quando eu começar a me comparar com outros, lembra-me de que meu chamado é obedecer, não competir. Ajuda-me a entender que servir ao Senhor não é parecer espiritual, mas tornar-me semelhante a Jesus nos lugares escondidos do caráter. Se em algum momento eu me tornei ingrato, confronta meu coração com amor. Se reclamei mais do que agradeci, perdoa-me. Se foquei no que me falta e ignorei o que já recebi, corrige-me. Abre meus olhos para perceber tua bondade no cotidiano.
Ensina-me a cultivar gratidão, porque a gratidão guarda o coração da amargura e mantém viva a consciência do teu cuidado. Renova a minha mente, Senhor. Eu não quero pensar segundo os padrões deste mundo. Eu desejo a mente de Cristo. Submeto meus pensamentos a Ti. Ensina-me a discernir o que vem do Teu Espírito e rejeitar o que nasce da carne. Ajuda-me a desejar fazer a vontade de Deus, não apenas quando é fácil, mas também quando custa algo. Ensina-me humildade quando eu quiser me defender, mansidão quando eu quiser controlar tudo, paciência quando eu estiver irritado. Dá-me um coração que responde com o Teu amor quando a pressão aumenta. Guarda-me do orgulho. Eu não quero ser alguém incapaz de pedir perdão, resistente ao perdão ou relutante em servir. Não permita que o orgulho se esconda no meu tom, nas minhas atitudes ou na forma como trato pessoas que não podem me oferecer nada em troca. Remove toda dureza interior. Arranca qualquer arrogância disfarçada. Lembra-me de que Jesus escolheu servir, lavar pés e ocupar o lugar simples. Se meu coração crescer a ponto de não servir, então ele já encolheu no amor. Ensina-me a amar como Cristo amou, um amor que não julga com pressa, que não rotula, que não se afasta quando a situação é difícil. Um amor paciente, bondoso, humilde e verdadeiro. Um amor que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor não nasce da minha força natural. Por isso eu peço ajuda. Ensina-me a proteger, confiar, esperar e perseverar. Que eu creia que o amor nunca falha porque vem de Ti. Obrigado pela Tua misericórdia constante. Obrigado pela fidelidade que não depende da minha constância. Dá-me graça para abandonar o pecado, viver um arrependimento verdadeiro e uma obediência sincera. Cria em mim um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Porque fui perdoado, ajuda-me a perdoar. Ensina-me a liberar mágoas e a não retribuir o mal com o mal. Dá-me autocontrole e guarda minhas palavras. Que minha boca seja fonte de cura, encorajamento e vida. Espírito Santo, enche-me profundamente. Que a transformação comece de dentro para fora. Que o fruto do Espírito seja visível no meu lar, no meu trabalho e nos meus relacionamentos. Que minha vida aponte pessoas para Cristo. Continua me moldando até que minha atitude se pareça cada vez mais com a de Jesus. Eu te agradeço por me ouvir e por agir em mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e deixe um comentário dizendo o que Deus ministrou ao seu coração. Que essa mensagem alcance mais vidas e produza frutos para a glória de Deus.